Você vai ver agora como é simples e importante essa limpeza. Dá até para fazer em casa mesmo. Ar-condicionado sem manutenção acumula milhares de bactérias, fungos e vírus. Ácaros, fezes de ácaros, tudo isso daqui está no ambiente. O ar-condicionado ele puxa esse ar e vai para ele. Isso daqui primeiramente ele fica no filtro, né? Esse filtro aqui ele tem um tempo que ele tem que ser limpo. Se você deixar passar esse tempo, essa contaminação é tão grande, vai se concentrando tanto, que ela passa para os outros componentes. A limpeza deve ser feita pelo menos uma vez por mês. O serviço básico custa em média de R$ 200 a R$ 250. Serve para tirar toda a sujeira do filtro e dos outros componentes do aparelho, por onde o ar entra. Vai gerar uma redução de energia de até 40%. Ele é desenvolvido para durar em média 10 anos, né? Quando não se faz uma manutenção adequada, ele reduz isso aí para 2 anos, no máximo 3 anos. É fácil ver a quantidade de sujeira acumulada dentro do aparelho. Ele tira esse ar do ambiente, então ele acaba gerando uma água pela umidade que tem dentro do ambiente. Tá? Essa água sai por essa serpentina, cai aqui nesse sistema e vem no ramal do dreno. Tudo suja, né? A tela, a gradinha aqui. Toda a sujeira que ele puxou aqui, ele vai soltar por aqui, levando todo o vírus e bactéria para dentro do ambiente. E não tem desculpa, até o próprio dono pode limpar. É o que a gente vai mostrar agora. Aqui na casa da Marina existem 5 aparelhos de ar-condicionado. Por aqui ninguém fica com calor. Um deles está aqui na sala, tem um outro na sala de estar ao lado, que fica junto com o escritório, e mais 3 nos quartos. A gente vai agora pegar uns filtros lá dentro para testar se realmente é possível fazer essa limpeza em casa. Quem vai nos ajudar? Dr. Bactéria. Aqui na lavanderia mesmo a gente vai tentar resolver isso. Doutor Bactéria, dá para lavar aqui na lavanderia? Não só dá, como é exatamente nesse local que tem que ser lavado. Ele desmonta facilmente, ó. Só você tirar isso daqui, dá para você lavar a esponjinha aqui separadamente. Separadamente? Tá. Detergente. E você vai, ó, fazer esse movimento bem. Ó, evita fazer esse movimento aqui, senão você pode destruir a trama. Sempre de um lado para o outro, sempre seguindo a trama. Pronto, acabou de fazer isso daqui. Qualquer um pode fazer. Qualquer um pode fazer, né? Isso daqui é só de 15 em 15 dias para isso daqui, né? 1, 2 horinhas, tá seco. Ah, pode limpar o gabinete também em casa. Aqui, ó, sempre do lado amarelo. Você vai passando, bem fácil. A limpeza. A parte interna só deve mexer pessoal especializado, assistência técnica. Dá para seguir essas dicas, Marina? Como eu disse, é missão dada, missão cumprida. Pelas dicas, vou seguir sim. É muito importante para a saúde da família. E para garantir a qualidade do ar que respiramos, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, junto com o Ministério da Saúde, regulamentaram a manutenção e limpeza de sistemas de ar-condicionado em ambientes com grande circulação de pessoas. Isso mesmo, Lidiane. Para falar sobre essa questão dos aparelhos de ar-condicionado, nós vamos receber agora aqui no estúdio ao vivo o engenheiro mecânico Flávio Pena. Boa tarde, Flávio. Obrigado por vir conversar com a gente. Prazer. Flávio, na verdade, eu confesso que eu desconhecia uma legislação sobre aparelhos de ar-condicionado, essa limpeza. Como é que funciona isso de forma geral? Bom, de uma forma geral, a legislação, a regulamentação ela começou no Ministério da Saúde, onde foi executada uma portaria, foi publicada uma portaria, onde se estabeleceu alguns critérios para que isso realizasse. Como órgão executor da portaria vem a Anvisa, que é obrigada a cobrar isso em todos os ambientes públicos e coletivos. Fiscalização. Exatamente. Ela não vai responder pelo ar-condicionado da sua casa. A sua casa você sempre deve acompanhar o que recomenda cada fabricante. E o que a gente viu agora do Dr. Bactéria é um bom exemplo disso. É muito fácil resolver isso dentro de casa. Agora, nos ambientes públicos e coletivos, o usuário ele pode simplesmente cobrar dos ambientes, cobrar dos responsáveis
e a legislação estabelece, na verdade, que cada ambiente público tenha um responsável, desde que a capacidade seja maior do que 5 TRs, mais ou menos 60 mil BTUs, é obrigatório que tenha um técnico responsável, com um registro no órgão de cada profissão, né? E ele tem que controlar, isso tem que ser acompanhado em todos esses ambientes. Agora a gente está falando... BTUs, só para a gente simplificar, é uma unidade de medida. Unidade de capacidade térmica, é mais fácil. É porque os equipamentos são comercializados em BTUs. Então todo mundo fala 7 mil, 10 mil, 18 mil, 60 mil. Então essa é a unidade mais comum que a gente vê. Mas é uma unidade, na verdade, de capacidade térmica. Perfeito. Agora, a gente falou aqui de ambientes públicos, né, Flávio? Imagina que talvez, por exemplo, repartições públicas, praças de atendimento de prefeitura que sempre tem muita gente, aquele ar geralmente é muito complexo. Então, aí a pessoa pode recorrer a algum funcionário. Agora, em um ambiente privado, como um supermercado, um shopping center, que também tem ampla circulação de pessoas, e nem sempre se sabe, numa concentração grande de pessoas, o quanto esse ar está transmitindo de bactérias, ou muitas vezes ele está completamente fora da temperatura ideal. Até é legal você falar para a gente qual que é a temperatura correta. Porque isso causa uma discórdia tremenda entre homens e mulheres, principalmente. A gente brinca também dizendo que o ar-condicionado é um ponto de discórdia em qualquer ambiente. Em qualquer ambiente. Ele refresca todo mundo, mas é um ponto de discórdia, né? Tem sempre um que quer mais ou menos frio. Bom, num ambiente público, como um mercado, um supermercado, onde há uma circulação grande, se ele já é maior, provavelmente o mercado ele já tem equipamentos maiores do que os 60 mil BTUs, muito entra e sai de pessoas, muita circulação, muito ar, ele já tem uma vantagem, muitas vezes, porque ele tem uma troca de ar muito grande, a renovação de ar já é grande no mercado, mas ele deve ter um responsável, um técnico responsável, um profissional responsável, que precisa fazer um plano de manutenção, operação e controle dos equipamentos, e isso tem que ser, estabelece toda a frequência de limpeza daqueles equipamentos. Existe uma exigência, dentro agora da resolução da Anvisa, que isso seja realizado a cada 6 meses, a limpeza completa, pelo menos dos trocadores de calor, a cada 3 meses as bandejas, que a gente viu na reportagem, que é aquela parte que ele bom, é difícil explicar, mas após o ventilador, ele precisa fazer a cada 3 meses uma limpeza completa, porque ali é um criadouro de fungos, de bactérias, aquilo fica depositado. E o ventilador passando, ele acaba julgando isso para o nosso ambiente. A gente fala aí de fungos e bactérias, aparentemente pode ser assim, eu acho que eu vou talvez pegar um resfriadinho ali pela falta de limpeza e manutenção, mas é um problema que vai além, não, Flávio? Tem doenças e perigo realmente escondido nesse ar-condicionado. Com certeza. Na verdade, existem várias doenças, principalmente das vias respiratórias, que você num ar que não é renovado, onde existam pessoas com diferentes tipos de doenças, você pode, se aquilo ali não está tendo o tratamento adequado, você pode se adoecer, óbvio, né? Mas existe um fato curioso, não sei se nem todos conhecem, o ex-ministro das Comunicações, Sérgio Mota, do governo passado, depois da morte dele foi levantada uma questão que poderia ser uma causa ele ter de aceleração do seu estado, da gravidade do seu estado, em função de bactérias que estavam no sistema de ar-condicionado. Que coisa impressionante. Então, os riscos à saúde são realmente... E toda a legislação passou a ser mais falada desde esse período. Agora, e é simples manter. Perfeito. Flávio, a gente está falando sobre ambientes públicos ou privados, mas e aquele ar-condicionado do carro, talvez alguns ônibus? Como é que... Eu sei que no ônibus talvez seja mais difícil, porque aí a pessoa vai ter que exigir isso da companhia. Do carro, que é o que a gente usa no dia a dia, qual que é a observação central que deve ser feita, o cuidado que tem que ser tomado? O cuidado principal é sempre trocar o filtro, que o filtro do carro ele é bastante eficiente também. Você observar o que recomenda cada fabricante, no carro e em qualquer ambiente, mas no carro que está vinculado a um ambiente mais compacto, mas o carro tem muita renovação de ar também. Você abre muito as janelas de vez em quando, então ele acaba permitindo uma troca maior. E percebendo aquele cheirinho diferente no ar-condicionado. Leva até um técnico, leva até uma oficina especializada, pede para fazer toda a higienização do equipamento, troca dos filtros periodicamente. Você percebe sempre com a redução do volume de ar que está soprando ali. Quando está soprando menos ar do que o normal, você já percebe que o seu filtro já foi embora. Então vai trocar, que é mais barato trocar do que ficar doente. Verdade. Agora, sobre a temperatura ideal, falta você responder para a gente. Bom, normalmente, também isso está estabelecido na regulamentação.
ela vai de 23 a 26 graus para ambiente. Eu estou certa, 23, então. mas 23, vou te dar um exemplo. Para esse estúdio, por exemplo, se colocar 23 graus, eu vou derreter Mas aqui. você que não tinha completado a resposta. Tá bom. Entre 23 e antes. 26. E nos períodos de verão, porque também a diferença térmica é muito grande, de fora para dentro, mas nos ambientes, no inverno fica entre 20 e 22. Para não ter briga com ninguém, a gente pode estabelecer uns 23 graus aí, que acho que dá para harmonizar todo mundo. 23. Excelente. Batemos o martelo, então, em 23. Não é para fazer geladeira, é para fazer um ambiente de conforto. Perfeito. Por falar na geladeira, a manutenção ainda, a limpeza, com relação à limpeza de grandes empresas, locais de movimentação aí de pessoas, essa manutenção pode e deve ser feita no ambiente de funcionamento do local ou no horário alternativo? Olha, na verdade, a manutenção ela é mais simples do que a gente imagina. O primeiro caso são os filtros. Se a gente mantém os filtros sempre limpos, a gente tem menos sobrecarga do que é mais difícil limpar, que são as serpentinas, os trocadores de calor, as bandejas. Em alguns casos, requerem a desmontagem do equipamento. Então, hoje em dia, as empresas já estão tomando consciência que isso não é só um custo. Isso é o bem-estar, isso é a saúde de todo mundo que está naquele ambiente. Então, já melhorou muito. Muitas empresas já têm os planos de manutenção e controle disso aí, operação e controle. Isso já vem facilitado bastante. Não é complicado. Algumas máquinas críticas, o que se faz, se for muito crítica, tem sempre uma máquina sobressalente, você faz substituição e pronto. Nas outras, os ambientes que requerem um nível de renovação de ar, você troca simplesmente os filtros internos, né? E a limpeza dos filtros, como a gente viu na propaganda, na reportagem, ela é bastante simples. Se forem splits, se forem equipamentos de ambiente, é simples fazer. As outras, quando vêm dutos, aí já exige uma complexidade um pouco maior, precisa de um profissional mais especializado, com mais conhecimento sobre o que fazer nesse momento. Mas não há uma contraindicação em ter circulação de pessoas enquanto a manutenção Normalmente, quando é um ambiente com dutos, que a gente chama ambientes dutados, você consegue fazer isolamento desses dutos. Então ninguém pode fazer nenhuma remoção de pós que estejam depositados nesse duto com o ambiente com ar-condicionado ligado. Então você faz isolamento desses dutos, né? E você trabalha sempre com isolamento. Ele não pode estar trabalhando, senão joga o pó para o ambiente onde todo mundo está respirando. Tá ótimo. Muito obrigada, então, Flávio Pena, engenheiro mecânico que nós recebemos aqui no Link Record News para esclarecer as dúvidas sobre legislação e limpeza dos aparelhos de ar-condicionado. Muito obrigada, Flávio. Obrigado, Flávio. Você ajudou muito, inclusive, a gente estabelecer um acordo aqui. Eu achei ótimo. Obrigado.